Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu tô com a voz meio. Sei lá que eu posso falar, mas deu uma crise de tosse aqui. Mas bora lá para o nosso tempo, para aquilo que é perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Ele é Senhor sobre os nossos dias, Ele está no controle das nossas vidas. E o nome dele sempre há de ser glorificado, sempre há de ser exaltado, porque ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Então, já compartilhe esse link com alguém, já deixa aí a sua mensagem e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito no canal. O texto que nós vamos refletir hoje está em Atos capítulo 12 e o versículo 2 e 3. Atos capítulo 12, versículo 2 e 3. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Vou ler em outra tradução para a gente ter uma compreensão também diferente. Vamos, bora ler. Atos capítulo 12 e o versículo 2 e o 3. Atos 12, versículo 2 e 3 diz assim para nós. E ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isto agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Essa passagem, ela tem uma palavrinha que a gente às vezes tem dificuldade de se relacionar com ela, porque dependendo do ponto de vista e também da ocasião, a gente tem uma rejeição com essa palavra. Essa palavra é tão pequena que ela é composta de 3 letras e a dificuldade que temos de nos relacionar com ela e de lidar com ela mexe muito com o nosso ego, mexe muito com o nosso caráter, mexe muito com a nossa vida. Mas nós precisamos aprender a lidar com esta palavra. Se você ainda não descobriu qual palavra é, a palavra é não. Quando Deus diz não para nós, como recepcionar? Como viver sobre o não de Deus? Eu tenho dito que o não de Deus pode ser bênção, o não de Deus pode ser uma solução, o não de Deus pode ser uma decisão exclusivamente dele e só dele. Ninguém tem mais acesso à determinação ou o que Deus quer fazer, porque ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E ele libera o sim quanto libera o não, na mesma proporção e na mesma velocidade que ele acha que pode. Deus, ele tem os seus meios de fazer e trabalhar sobre a vida de todos os homens e de todas as mulheres, ou da raça humana. Esse texto, a gente vê 2 personagens aqui se destacando, 2 personagens tomando um certo destaque sobre uma atitude de Herodes, né? Nesse texto, a gente vê as autoridades civis que começam a perseguir os seguidores de Jesus. E Tiago é um dos que estavam seguindo a Jesus e sofreu sobre a consequência, não sofreu a perseguição das autoridades, um dos apóstolos, né?
e a causa terminou em morte de Tiago. Pedro também estava lá. Pedro também estava junto, estava no mesmo contexto, estava no mesmo cenário. Só que Pedro, ele vai preso e a diferença de Pedro para Tiago é que Pedro, ele é solto da prisão em vida. Tiago já é morto. Duas coisas que aconteceram. E, gente, que nós como ser humano, sempre vamos ficar questionando ou querendo achar respostas para os não de Deus. Por que os não de Deus? Eu e você, nós, se olharmos ao nosso redor, né, sempre vamos encontrar uma história de vida, sempre vamos encontrar alguém, sempre vamos ver alguém que a gente poderia falar, poxa vida, por que Deus permitiu isso? Poxa vida, por que aconteceu isso? Poxa vida, cadê Deus? Né? Quando acontece coisas assim, com criança, com pessoas que a gente vê e, nossa, aquele cara não merecia isso, ou aquela pessoa não merecia isso. Cadê Deus? Onde está Deus? Pois é, Deus existe, e a palavra mais simples que eu posso falar sobre aonde está Deus, Deus está aonde sempre tem que estar, no lugar celestial, no trono, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está no lugar que sempre tem que estar, fazendo o que tem que ser feito, e Deus, Ele às vezes permite alguém viver um pouco mais, e Deus também às vezes permite alguém morrer um tanto antes, do ponto de vista de cada um de nós. A questão toda está como aceitar o não de Deus, como nós compreender o não de Deus, como nós viver com o não de Deus, porque nós queremos viver só com o sim, nós queremos viver só com aquilo que nos favorece, aquilo que nos traz como o objetivo de achar que aquele sim é bom para nós. Quantas vezes nós oramos insistentemente para que Deus faça algo acontecer, para que Deus faça algo ser real, e quando Deus decide não querer fazer, a gente se frustra, a gente fica chateado, a gente entra em depressão, a gente entra em estados assim de vida difícil. E quando eu falo isso, eu falo por experiência própria. Quem me conhece sabe da minha história de vida. Nem sempre eu tive os sims de Deus, já tive nãos e nãos difíceis de entender, mas no momento, mas que depois a gente vai analisando e vai vendo que Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, e a gente só precisa crer e estar sobre a vontade dEle. Um dia eu conto uma experiência de vida nossa muito forte que tivemos na nossa família. Quando eu falo na nossa família, é eu e minha esposa, e por sinal, 20 anos de casado, né? 20 anos de casado, pois bem, graças a Deus. Completamos ontem. E aí a gente precisa compreender a vontade permissiva de Deus, ou a vontade de Deus, vontade permissiva, a vontade de Deus, ou o que Ele tem preparado para cada um de nós. Será que você sabe aceitar o não de Deus? Será que você sabe viver sobre a vontade de Deus? Quando a resposta pode ser não, pensa aí e vê se você sabe viver com o não de Deus. Porque quando nós oramos dentro da vontade de Deus, sempre haverá uma resposta. Jeremias 33, o versículo 3, se não me falha a memória, é: clama a mim e respondei-te-ei. Alguma coisa assim, não me faça a memória, se não me falha a memória, acho que é nesse sentido que dá esse versículo. Entretanto, ou em alguns casos, Deus pode dizer não. A resposta de Deus
não possa ser o sim que nós estamos querendo e possa ser o não. De repente você está orando pela resposta de um emprego tão satisfatório para a sua vida e Deus falou, não, não quero te dar esse emprego. De repente você está orando por alguém para que Deus te dê a oportunidade de se relacionar com essa pessoa e Deus está falando, não, não quero que você se relacione com essa pessoa. De repente você está orando para que Deus te dê alguma coisa que é significante para você e Deus olha para você, não vou te dar. Pode ser que não seja o tempo ou possa ser que não seja o que não é para você mesmo e você quer. Você está pronto para receber isso da parte de Deus? Porque nesse contexto desses versículos que nós acabamos de ler, o rei Herodes prendeu a Pedro e se preparou para executá-lo. O rei Herodes prendeu Pedro, da mesma forma que aconteceu com Tiago, ele quis fazer com Pedro também. Mas a proposta de Pedro, ou a propósito, Pedro, ele foi libertado por um anjo. Um anjo libertou a Pedro. Deus respondeu com milagre às orações que a igreja fazia ou que a igreja estava fazendo. E aí, o ponto-chave dessa reflexão, será que essa igreja também não orou para Tiago? Será que essa igreja também não teve tempo de oração incessante por Tiago, como orou para Pedro também? Eu acredito que orou com a mesma intensidade, com a mesma intenção, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Senhor, livra os apóstolos, livra os teus filhos das mãos do opressor. Porque é assim que nós vamos fazer. É assim que nós devemos orar. Senhor, livra. Mas sempre quando eu falo sobre oração, o meu pastor Pedro Reis, ele ensinou uma coisa muito séria para mim na questão de oração. Quando a gente começou o nosso ministério de pastoreio, ele falou, Sadraque, toda vez que você orar por alguém, toda vez que você orar por você, toda vez que você orar para algum propósito, toda vez que você orar e for decisivo nas suas orações, ore a Deus pedindo. Pode orar, não tem problema pedir para Deus. Mas uma coisa você tem que ter muita convicção na sua oração, dizendo, Senhor, que seja feita a sua vontade. Senhor, que seja feito o teu querer. Porque o teu querer, a tua vontade, é a melhor para mim. E me ensina a viver e compreender a tua vontade e o teu querer. E isso é difícil para muita gente. Por que é difícil para muita gente? Porque a gente só quer viver sobre o sim. Sabe essa garotada? Eu falo que essa garotada de hoje em dia, elas não sabem viver sobre o não. Não de hoje em dia, de algum tempo também. Possa ser que o nosso tempo de criança também existiu crianças que não sabiam, não conheciam o não. Uma vez eu fui numa reunião de escola do meu filho e a professora, as tias das salas de aula, numa reunião de sala de aula, sabe aquelas reuniões de sala de aula que você vai para ver a avaliação dos seus filhos? E graças a Deus o meu filho era perfeito, assim, no sentido de obediência, educado, carinhoso, um menino assim, encantador. Quem conheceu o Nicolas, nossa, era encantador, um menino, uma graça. E não é porque é o meu filho, mas porque era uma graça mesmo de criança. Ele não dava trabalho, ele era tranquilo. E aí a professora falou, pai, seu filho é uma bênção aqui para nós, quieto, tranquilo, gosta de brincar, ele gostava de compartilhar as coisinhas dele também, dentro daquilo que ele tinha como limitação. E as professoras elogiavam ele. Mas uma coisa que ela perguntou para mim, você já ensinou o significado do não para o seu filho? Você já ensinou o que é não para o seu filho? Porque muitas vezes nós queremos viver só com sim e quando vem o não a gente se frustra. A gente entra numa situação difícil da vida porque recebemos um não. Só que o não também é uma lição. O não também é uma forma de nós aprendermos
o real sentido da vida. E eu vejo aqui Deus fazendo isso com o Judá, com o povo de Israel, com os judeus, melhor dizendo, que o não existe, também a gente pode lidar com ele. Por quê? Deus não amava mais Pedro do que Tiago. Deus não tinha um amor mais pleno, porque Deus ama todos da mesma forma. E isso está explicado em João 3,16. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por todos nós. Então já cai aquela ideia de que Deus ama mais um do que o outro. Deus predestina. Eu não vou entrar por esse mérito aqui de predestinação, porque, gente, Deus é Deus, e Deus ele pode fazer muita coisa. Ele tem liberdade de fazer muita coisa. Então, o que a gente precisa entender é que Deus ele pode falar o sim e Deus pode falar o não. Deus pode nos dar a oportunidade de receber o sim e também pode nos dar a oportunidade de receber o não. A questão toda é como nós vamos recepcionar, vamos viver com essas palavras, tanto com o sim, tanto com o sim e tanto com o não. Há momentos em que Deus quer que persistamos em nossas orações até que Ele tenha completado a sua obra em nós. Isso é uma verdade. Lucas capítulo 11, e o versículo 5 e 8, o capítulo 18, e do versículo de 1 ao 6, vai nos falar sobre isso. Porque, entretanto, quando a resposta de Deus é não, é inútil continuar implorando por um sinal que a gente quer. Deus falou não, tá falado. Quantas vezes eu quis que Deus fizesse algo em minha vida e eu acreditava que aquilo iria me dar uma projeção, ia me dar algo assim de destaque, e Deus, não é isso que eu quero para você não, Sadraque. Não é isso que eu quero para você. Foi difícil? Foi, mas eu aprendi que com Deus, o que vem dele é o melhor. Possa ser que seja um sim e possa ser que seja um não. Alguns se recusam a tomar um não como resposta, insistindo que se orarmos o tempo suficiente é como um fervor suficiente. Deus vai fazer o que estamos pedindo, mas é uma afronta continuar pedindo quando ele já disse não claramente. Quando eu falo isso daqui, esses dias, aqui na internet, eu estava vendo um testemunho de não sei se era um pastor, não sei quem que era. Ele falou que o pai dele estava num caixão. E ele orando, a igreja inteira orando, pedindo para que Deus desse a vida do pai dele de volta. Não sei por que eu estou contando isso, mas de alguma forma Deus vai falar com alguém. E aí, essa pessoa, ela teve uma visão, né, de alguém que chegava nela e falou assim: a vida dele está sobre meu controle e sobre meu domínio. Eu posso devolver a vida dele. Mas não é isso que eu quero. Porque se eu devolver a vida dele, ele nunca mais vai voltar para mim. Porque você sabe, existem dois caminhos: céu e inferno. Céu e inferno. Isso, gente, fala o que quiser, acredite se você quiser, entenda se você quiser, aceita se você quiser. O céu existe e o inferno também existe. Há dois caminhos. Há dois caminhos, isso é fato. Isso é fato, só que Jesus morreu na cruz para que todos nós vivêssemos com ele. E aí vai de nós queremos viver a vontade de Deus. E aí esse pastor dizendo que ele, com o olho cheio de água, falou: não, tá bom, pode levar a vida dele, porque é melhor estar contigo, porque contigo eu ganho a vida dele. Então existem nãos que é difícil aceitar, mas a gente precisa entender o que Deus quer, e o que Deus quer é sempre melhor para nós. Pensa nisso. Reflita sobre isso. O não de Deus pode ser uma bênção. O não de Deus pode ser uma resposta positiva. O não de Deus pode ser algo maravilhoso para nós. E a gente só quer o sim.
O propósito da oração não é confrontar a Deus, a nossa vontade, mas sim nos ajustarmos à vontade dele. Precisamos aprender a confiar em Deus, para que quando ele disser não, compreendemos que a sua vontade é a melhor. Pensa nisso. Pensa sobre isso. A vontade de Deus é sempre boa e perfeita para todos nós. Às vezes, não é o que queremos, mas é o que ele quer. Às vezes não. Sempre tem que ser o que ele quer. E o que ele quer para você? Você já pensou nisso? De repente ele quer que você pare de fumar. De repente ele quer que você pare de beber. De repente ele quer que você pare de se prostituir. De repente ele quer que você pare de fazer tantas coisas. E você não sabe ouvir o não de Deus. Pensa sobre isso. E ter uma vida de obediência a Deus.